A gente volta agora trazendo uma conversa com o professor Daniel Santos, doutor em economia, para falar com a gente sobre finanças pessoais. Professor, bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia aos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Tá certo. Esse é o hábito também de falar no rádio, viu, meu amigo? Também. Acontece isso, a gente erra. Mas hoje nós estamos aqui para poder falar sobre uma questão que é importantíssima. Tive uma conversa ontem séria com um grupo de pessoas que me questionaram por que tinham tanta dificuldade em enxergar assim o aumento da riqueza ou o enriquecimento a longo prazo. Tem gente que tem dificuldade de ter sucesso financeiro, né? Exatamente. A pessoa parece que estaciona. Exatamente. Ela se acomoda em uma situação que não é a melhor possível, mas também é aquela que ele enxerga que pode conseguir, então ele fica acomodado e daquela maneira ele não progride. E com o universo, a gente sabe que tende ao caos, normalmente acontece é que uma posição cômoda nos leva a perder e não a melhorar. Então, tem tudo a ver com uma certa acomodação, então? Tem a ver. A gente sempre fala sobre isso, né, Ronaldo? Um dos pontos principais que a gente já traz para pessoas entenderem é o seguinte: fala sobre a questão de orçamento. A gente fala isso direto, né? E é lição de casa, é beabá, é sentar e botar no papel, ou na planilha, tem que fazer. Quer ter sucesso financeiro, precisa ter orçamento. É o básico, né? Sem ter um orçamento, você não consegue fazer nada. Né? Onde é que vai se gastar, quanto se pode gastar, quando vai se viajar no final do ano agora, quanto se pode despender por dia, né? Ou para alugar uma casa, ou para poder consumir. Sem orçamento, você não consegue enxergar nada disso. Eu tenho o privilégio de receber antes algumas dicas que você manda. Eu não entendi o porquê a preocupação com o que os outros pensam da gente pode afetar nessa produção de riquezas, pode fazer a gente estacionar financeiramente. Por exemplo, quando a gente discute sobre como as pessoas nos enxergam, ou a nossa preocupação sobre como as pessoas nos enxergam, nos afeta, no sentido de que algumas pessoas começam agora a fazer gastos ou a desenvolver hábitos de consumo apenas para satisfazer a imagem que ele quer manter com outras pessoas. Então, frequenta determinados restaurantes, carros... Usa esse tipo de bem, esse tipo de roupa, ou vai a certos lugares, porque quer manter uma certa imagem, né? A gente sabe que isso é marketing, que isso é importante, mas é importante também fazer o quê? Regra número 1, acomodar isso no orçamento. Se não cabe lá, não coloque. Bom, então acho que a gente, de certo modo, já fala do terceiro item. Pessoas que têm hábitos caros, né? Exatamente. E engraçado, né? Hábitos caros não é apenas a questão de consumo, mas sim algumas formas. Por exemplo, vamos falar em cigarro. Você sabia que o brasileiro gasta em média 1,08 do orçamento doméstico com cigarros? E isso é 0,04 menor do que arroz e feijão. Em português, claro, o que o brasileiro médio gasta com cigarro no seu orçamento doméstico é equivalente praticamente àquilo que se consome com arroz e feijão. Quer dizer, a pessoa fuma, com o fumante gasta mais, às vezes, com cigarro do que com aquilo que ele come. Do que com comida. Pelo menos a base alimentar, que é o arroz e feijão. 7,3% do PIB nosso é gasto com despesas referentes ao consumo excessivo de álcool. Então, assim, nós temos muitas despesas no orçamento doméstico que estão acontecendo e que isso drena o dinheiro do nosso fluxo de caixa doméstico. E aí a gente sente empobrecer e não sabe por quê. O que acontece basicamente é que nós temos diversos gastos que precisam ser considerados. Né? É pouco, mas veja, 1,08 do orçamento doméstico em uma família que ganhe 100 mil, estamos falando de gastar R$1.000 com alguma coisa que não traz nenhum benefício. Bom, o outro tópico é maravilhoso, principalmente para a gente que também trabalha na área da educação. Gente que abre mão dos estudos é gente que não progride financeiramente. Isso é importante pensar que não é só estudo de graduação ou de pós. Realmente tem diferença. Por exemplo, quem é graduado, o seu salário tende a ser 219% maior de quem não tem uma graduação. E quem tem uma pós tem 66% mais renda de quem não tem uma pós-graduação. Mas não é só a questão de formação formal que a gente fala, mas também de estudo. De procurar conhecer, de se empenhar em... entender mais sua área, ler sobre o assunto. Exatamente, se aplicar a isso, porque ele aprofunda o conhecimento e garante que ele tem um alcance muito maior da sua capacidade empreendedora, ou de gestão, por exemplo. Outro aspecto, ignora os juros. A longo prazo. Isso é clássico, né? A gente já mostra todo dia aqui com vocês, dizendo que os juros de longo prazo ele pode ser seu amigo ou seu inimigo. Os juros, ele não é o problema.
mas sim a posição que você está em relação aos juros na equação. Se você é aquele que está devendo, quem deve hoje um cheque especial a 15%, está dentro de uma situação que é complicadíssima, porque ele não vai conseguir pagar essa conta tão facilmente, né? Se alguém está devendo no cartão de crédito e só paga o mínimo, essa dívida ela é eterna, jamais será coberta. Então, os juros têm que entender que ele nos impacta também. E ele pode nos ajudar a sair do buraco ou pode nos enterrar de vez. Bom, o outro tópico tem a ver com tempo gasto na TV e na internet. Pois é. E quando a gente fala de tempo gasto, a gente está falando de consumir talvez informações que não são relevantes, como por exemplo, esse nosso papo. Esse papo aqui é relevantíssimo, né? Esse papo aqui é importante. Mas veja, o brasileiro gasta em média 4,3 horas por dia na internet pelo celular. E venhamos e convenhamos, nós podemos saber que boa parte disso não é utilizado em atividade produtiva, né? Falamos de redes sociais, falamos de utilizar e acessar de informação e consumos e ver vídeos, né? Existem empresas que estão colocando limitação ao uso de tecnologias de celular nas empresas porque isso impacta a produção, né? Porque existe situação de ocorrer acidentes em empresas em função de estar desatento, vendo vídeos que caem pelos seus programas de bate-papo via internet. Então, assim, esse tempo poderia ser dedicado a uma coisa produtiva, a estudar, por exemplo, a ler uma informação sobre a sua área, a se especializar no conteúdo da informação. Então, isso impacta também. Já que estou na TV ou estou na internet, que eu faça, pelo menos desse tempo, algo que seja de fato produtivo. Produtivo. Perfeito. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a minha lista, que nós temos... acha que pode ter uma casa ou um carro? Essa é a ideia. Mas carro e casa é bom. É bom, mas desde que cabe no orçamento. Porque se não cabe no orçamento e alguém financia um carro, por exemplo, o que acontece? Depois de 3 meses existe uma coisa chamada busca e apreensão. E aí, infelizmente, o que vai ocorrer é que você vai ter que devolver o seu carro e aquilo que você pagou você vai perder, né? Existe um percentual de desconto, etc., mas você vai perder o bem. A casa é a mesma coisa, então precisa ter certeza de que pode pagar por isso. Se fosse escolher no que pôr o dinheiro, com certeza, primeiro investir em residência, no seu próprio imóvel, investir no seu carro, que pode ser um meio de produzir mais, trabalhar melhor, né? Então, na escala de opções, essa é das primeiras, né? Mas é importante avaliar com muito cuidado, com muito carinho, se isso cabe no orçamento. Porque, de repente... Para não fazer uma dívida grande, né? De repente, a pessoa pode ter tudo isso, mas não pode ter tudo isso ao mesmo tempo. Ela pode comprar um carro, pode comprar uma casa, mas não poderá fazê-lo simultaneamente, porque é questão de limitação do seu orçamento. Outro tópico, faz compras fracionadas. Tem gente que às vezes tem limitação financeira, não tem sucesso financeiro porque compra... Picadinho. Eu estou precisando agora de uma pasta de dente. Ele vai lá, como diz uma ex-presidente, uma dentrifício, né? Vai lá e compra uma unidade, né? A questão assim é que a gente entende, as pessoas começam a consumir apenas aquilo que precisam, mas ela deixa de avaliar o impacto do consumo de produtos, por exemplo, que não são perecíveis no longo prazo. Então, todo mundo usa alguns bens em volumes que não são perecíveis. Então, vá em uma loja atacada e compre, né, em volumes e deixe em casa. Aquela questão de a gente fazer a tal da dispensa, para alguns itens ainda é válida, né? Porque quando você tem uma condição especial de pagar compra menos... Compra com preço bom. Isso, compre uma quantidade de produtos que você vai utilizar com certeza no longo prazo. Muito bem. 2 últimos itens. Nunca diz não a uma promoção. Essa é demais. Pois é, e aí nós temos chegando agora, sexta-feira, a Black Friday, né? Então, quer dizer... Só compre aquilo que realmente você precisa. Exatamente. A gente já falou sobre isso antes, né? Coloca no coração a ideia e engravida da compra, né? Imagina que você precisa disso e avalie se realmente necessita disso. Então, dizer não faz parte do processo de maturidade, né? Pode ser uma ótima promoção, pode ser um ótimo produto, mas obrigado, não quero. Não faz um bico. Pois é, chegamos no final do ano agora. E tem pessoas que têm a oportunidade de fazer um extra. E esse extra, ele poderia ser feito para poder ganhar esse dinheirinho e aplicar em alguma coisa, porque no longo prazo faz diferença. Então, deixar de trabalhar, deixar de fazer um extra, deixar de atender alguém, ganhar um trocozinho, né, uma diferençazinha a mais no mês, isso no longo prazo faz diferença. Então, é importante estar disposto a encarar novas oportunidades. Professor Daniel, muito obrigado.
Foi uma lista longa hoje, né? Opa, lista longa, Muito mas bem. maravilhosa. Joia. São dicas para que você possa entender por que muitas vezes muita gente não tem sucesso financeiro. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se fala amanhã às 7 horas. Até lá. Ponto com News. Oferecimento Executivier Táxi Aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar.